Bom dia, vamos começar então? Pessoal, os exercícios que eu dei na semana passada, a gente confere depois, tá bom? Aproveitar que vocês estão quentes aí para receber um pouco de matéria. Informação. Depois a gente corrige os exercícios. Tá certo? Tá todo mundo aí feliz, saiu de tal? Só um pouquinho, né? Tá ok, então. Então, o assunto de hoje é mais fácil. Nós vamos falar das teorias das contas. Então, há mais ou menos 100 anos, ocorreu o primeiro congresso de contabilista no Brasil, né? Antigamente chamava contabilista, não falava contador. E nesse congresso foram abordadas várias teorias sobre a contabilidade. Então, em concurso público sempre são cobradas 3 teorias. Uma é a que a gente usa realmente de fato. Ela é usada até hoje. As outras 2, eles perguntam em provas, a gente tem que acabar estudando. Alguém aqui leu alguma coisa sobre teorias das contas? Alguém conhece alguma teoria da contabilidade? A mais antiga é a Márcia. Isso, e qual é o nome dela? Ah, tá. Você só... não precisa lembrar dos autores, não. Ela já lembra até quem... Tá, perfeito. Ó, a primeira teoria que a gente vai falar é a teoria personalista, tá bom? Então, primeira teoria personalista. Não precisa copiar não, tá? O resuminho aí de vocês eu já anotei para você não ficar escrevendo tanta coisa. Vamos só tentar interpretar como que é essa teoria personalista dentro da nossa contabilidade, certo? Ela é composta por 3 grupinhos. Vou chamar de ABC. Tá. Alguém se manifesta aí? Qual seria o primeiro grupinho da teoria personalista? Nem lendo aí o papel, pessoal? Agentes consignatários. O que é algo em consignação? Quem fala para a sala? Quando você lê no jornal assim, ó, pegue joias em consignação, na internet, né? Ninguém mais lê jornal aqui. Então você vê lá assim, ó, pegue roupas em consignação, pegue joias em consignação. Alguém me explica o que significa isso? Grosso modo, professor? Isso! É colocar uma coisa para a pessoa vender ou... É isso? Vai. É tirar diretamente do meu salário. Não. Vai. Cadê? Quem estava falando aí? Ela. O grosso modo aí, continua. O que você estava falando? Um exemplo, eu quero vender uma coisa que eu não tenho... Dinheiro. Expertise de venda e eu passo para você que você tem mais influência e tem uma... Ah, tá. E eu vou pegar a sua mercadoria e vou tentar vender. Isso. E se eu não conseguir vender? Continua lá. Continua lá? E eu não te devolvo? Devolve, Ah, tá bom. Então é essa consignação. Tá consignado. Eu tento trabalhar com ela, se não der certo eu devolvo para você. Eu não vou pagar por ela, eu vou pagar pelo que eu vender. Não é isso? Então dentro da contabilidade, visualiza a nossa empresa. A nossa empresa está cheia de bens. E todos esses bens, vocês aprenderam na aula anterior, que na verdade eles são de quem? Do dono da empresa. Lembra que tudo que a empresa tem, ela deve aos proprietários? Então, em contabilidade, de acordo com a teoria personalista, os bens estão consignados em relação aos proprietários. Entendeu? Então, a empresa tem os bens, ela deve aos proprietários. Se a empresa não der certo, o que o proprietário vai fazer? Vai fechar a empresa e vai pegar os bens que sobraram de volta. Então, quais são os agentes consignatários dentro da nossa contabilidade? Todos os bens que a empresa possui. É só lembrar disso. Agentes consignatários são os bens da empresa. Me dá um exemplo de bens aí. Isso. Tudo que você aprendeu nas aulas anteriores. Tá bom? Móveis e utensílios, máquinas, equipamentos, mercadorias, imóveis, veículos, o dinheiro, não é? O caixa. Então são bens que estão na empresa consignados em relação ao proprietário. E pelo que você aprendeu na contabilidade, os bens são devedores ou são credores? Devedores. Então, ó, você pode falar, na teoria personalista, que os bens são agentes devedores. Certo? Agentes devedores consignatários. Então, ó,
Os bens são agentes devedores. É só isso. Então grava, os agentes consignatários são os bens que a empresa possui, tá certo? E esses bens são devedores, de acordo com o raciocínio da sua primeira aula de contabilidade. Tá, aí a gente entra no segundo grupinho. Agentes também, só que agentes o quê? Quem tá lendo aí? Isso. Agentes correspondentes. Olha como é fácil os agentes correspondentes. Uma empresa, para sobreviver, ela precisa se corresponder com terceiros. Uma empresa, para sobreviver, ela precisa comprar bens e esses bens ela compra de terceiros. Nem sempre ela compra à vista. Quando tem dinheiro, eu compro à vista, mas quando eu não tenho dinheiro, eu compro a prazo. E quando eu compro a prazo, o que eu assumo com o meu fornecedor? Uma obrigação, eu vou ter que pagar, certo? E quando eu vendo a prazo, o que eu assumo com o meu cliente? Quando eu vendo a prazo, eu tenho direito de receber? Então a empresa se corresponde com terceiros na forma de direitos e obrigações. Então, quais são os agentes correspondentes dentro dessa teoria? Os direitos e as obrigações da empresa. É só isso. Então, todo direito que ela tem com alguém, toda obrigação que ela tem com alguém. Então, agentes correspondentes são os direitos e obrigações. Não é simples? Só que você aprendeu na primeira aula que em contabilidade direito é devedor ou credor? Devedor, é o contrário da tua vida. E obrigação, é devedor ou credora? Credora. Então, em contabilidade, a gente fala assim, ó, que os direitos são agentes devedores e as obrigações são agentes credores. Então, ó, direitos são agentes devedores e obrigações são agentes credores. Olha como é simples. Agentes consignatários, os bens que a empresa possui. Agentes correspondentes, os direitos e as obrigações. Agora, ó, pergunta que já foi feita em algum concurso. Quais os agentes devedores? Bens são agentes devedores, direitos são agentes devedores. Então, os agentes devedores são os bens e direitos. Obrigações são agentes credores. Então, toma cuidado, a forma que é abordado o exercício, o que aparece nas suas alternativas para responder, entendeu? Então, eu tenho dois grupos de agentes. Os agentes consignatários, que são os bens da minha empresa. Os agentes correspondentes, que são os direitos e as obrigações. Aí eu entro na classificação de devedor e credor. Bens e direitos são devedores, obrigações são credoras. Então, devedores, bens e direitos. Credores, obrigações. Foi a sua primeira aula, tá bom? Só que a gente não usa essa nomenclatura no dia a dia da contabilidade. Então, a nomenclatura que a gente usa, você vai ver quando eu entrar na terceira teoria. Mas eu quero que vocês entendam isso. Agora, vamos de novo voltar para a nossa primeira aula. Você aprendeu que bens e direitos menos obrigações é igual a quê? Patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, você aprendeu que ele é de quem? Dos donos da empresa, dos proprietários. Então, agora, o que sobrar dessa história, a gente vai falar que é dos proprietários. Então, o nosso terceiro grupinho, a gente chama de contas do proprietário, ou contas dos proprietários. Então, quais são as contas dos proprietários? Tudo que eu tenho no meu patrimônio líquido. Vocês aprenderam que o patrimônio líquido é a correspondência da empresa para com os proprietários. Então, contas do proprietário, patrimônio líquido. Só que a partir de hoje, você começa a brincar com ganhos e perdas, que são as receitas e as despesas. Uma receita, ela vai fazer o que com o nosso patrimônio líquido? Aumentar ou diminuir? Aumentar. A receita é um ganho que eu tenho. Eu, empresa. E quando eu tenho uma despesa, vai me dar prejuízo. A despesa vai diminuir meu patrimônio líquido.
Então, esse grupo do proprietário, ele vai poder crescer com receitas ou afundar com despesas, certo? É daí que aparecem as contas que nós vamos aprender hoje, a mexer com lucro ou prejuízo. Então, aqui nas contas do proprietário, a gente tem que pensar assim, é o meu patrimônio líquido e as suas alterações de ganhos e perdas. Essas alterações a gente começa a abordar hoje, chamando de receitas e despesas. Então, aqui, ó, contas do proprietário é o patrimônio líquido, as receitas e as despesas. Porque essas contas vão fazer com que a nossa empresa tenha alteração de patrimônio líquido, ou aumentando ou diminuindo. Então, essa é a nossa teoria personalista. Ela é composta por 3 grupos. O primeiro grupo são os agentes consignatários, onde eu coloco todos os bens da empresa, não importa se eles são tangíveis, não importa se eles são intangíveis, são os bens. E na contabilidade os bens são devedores, então eu chamo de agentes devedores. O nosso segundo grupinho, dentro da teoria personalista, são os agentes correspondentes. A nossa empresa se corresponde com terceiros na forma de direitos e obrigações. Então, todos os direitos e obrigações da minha empresa, eu vou chamar nessa teoria de agentes correspondentes. Os direitos são devedores, então são agentes devedores. E as obrigações são credoras, então agentes credores. Finalizando a teoria, sobra o patrimônio líquido. Você aprendeu desde a primeira aula que patrimônio líquido é do proprietário. Então, o que é o patrimônio líquido? É aquele passivo não exigível. É a relação da empresa para com os seus sócios, né? Os seus proprietários. Então, esse patrimônio líquido, ele é credor por natureza, é o crédito do proprietário, mas com o passar do tempo, ele pode aumentar com receitas, que são os ganhos, ou pode diminuir com despesas, que são as nossas perdas, tá bom? Então, fecha a teoria personalista aí. Só gravem esses nomes, tá certo? São 3 grupinhos, e aí você vai se dar bem se aparecer alguma questão dessa na prova. Então, vamos para a segunda teoria.